A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra que quero ler para você, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 44 ao 46, e também do capítulo 11 e alguns versículos. Mas antes de ler a palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e vou pedir um favor. Converse com outros irmãos, outras irmãs a respeito deste canal de pregação, para que eles possam também ouvir a pregação e ser abençoados, tá bom? Valeu então. Então vamos à palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, e vamos até o 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E agora no capítulo 11, vamos ler o capítulo 11 ainda, e assim diz a palavra, versículo 16 e 17. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento de vida. Meus irmãos, temos uma passagem importante, e este homem chamado Cornélio, centurião romano, morava em Cesareia, mas era um homem temente a Deus. E ele procurava constantemente dar esmola e fazer orações, podemos dizer que era um prosélito do judaísmo. E de repente, num dia, um anjo apareceu para Cornélio e disse ao Cornélio, tu vai, manda homens ou servos ou soldado a Jope e traga Pedro, que está na casa de um homem lá, curtidor, e ele vai te dizer palavras com tu vai aprender melhor para ter o problema da salvação. Muito bem. Mas Deus trabalha, mas é completo. Naqueles dias, na região da Judéia, ali em Jerusalém, os judeus de maneira nenhuma queriam entrar em casa de pessoas que não fossem judeu, principalmente romano. Para entrar em casa de romanos era uma dificuldade, era um pecado para eles. Mas Deus deu aquela visão ampla para Pedro, aquele lençol descendo, apareceu por 3 vezes, e trazendo aqueles animais imundos, e o Senhor disse, Pedro, mata e come, porque Pedro também era zeloso das tradições. E daqui a pouco, quando a 3ª vez aconteceu, era hora de meio-dia, né, de almoço, Pedro queria almoçar, aí chegou aqueles varão, depois de ouvir, e Pedro, mais alguns irmãos, caminharam então para Cesareia. Meus irmãos, a obra de Deus é uma obra poderosa e completa. E Pedro, chegando em casa de Cornélio, Cornélio começou a falar dele, o que aconteceu, por que eu pedi para vocês viessem aqui. E quando Pedro começou a falar de Jesus, a obra poderosa, desceu o Espírito Santo sobre ele, sobre todos que estavam na casa. Uma coisa gloriosa. E aí, Cornélio e sua família foram batizados com o Espírito Santo. E uma coisa gloriosa, porque o Espírito desceu, encheu, glorificava a Deus e
falavam línguas estranhas, que é evidência naturais iniciais do batismo com o Espírito Santo. E foi uma bênção, e Pedro ficou mais alguns dias. Mas quando ele chega depois em Jerusalém, os irmãos que estavam lá, que eram crentes também, mas ele não estava entendendo que Deus tinha alterado as coisas. E começaram a criar problema com Pedro. Tu entrasse em casa de varões que não são judeus, Pedro. Não pode ser isso. E aí começa Pedro a fazer essa exposição poderosa e maravilhosa daquilo que ficou escrito que eu estou pregando. Meus irmãos, já tinha passado alguns anos, algum tempo que tinha descido o batismo com o Espírito Santo, ou tinha começado o batismo, ou Jesus batizou com o Espírito Santo em Jerusalém. Mas dentro daquela palavra, Pedro também, naquele dia, levantou-se e disse: varões, a promessa de respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor chamar. E o que é que ele quis dizer com isso? Olha, a promessa não é só para vocês que estão vindo aqui, ou estão ouvindo, é também para vossos filhos, é para todos que estão longe. E ele ainda diz, e para tantos quanto o Senhor chamar. Então ele botou para todas as épocas. O que é que ele está dizendo? O batismo com o Espírito Santo é uma bênção de Deus que Jesus enviou para a sua igreja para todos os tempos, para todas as épocas. Lamentavelmente, alguns crentes que nós chamamos cessacionistas não creem mais nisso. Aceitam um tipo de batismo com o Espírito Santo e quando se entrega para Jesus, ou quando foi batizado, de acordo com a igreja, né? Então já tem o Espírito Santo. Muito bem, quando se entrega para Jesus, a pessoa já tem o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência completamente diferente, nova. É uma experiência independente da salvação. Agora, é claro que a pessoa tem que ser salva. Então, aconteceu naquele dia. É a promessa do batismo. É a promessa poderosa que o Senhor continua batizando nos dias de hoje, dando dons espirituais. Senhor, derramando de uma maneira poderosa, dando dons de curar, profecia, revelação, enfim, uma coisa gloriosa e poderosa. São as bênçãos do batismo com o Espírito Santo, que é para hoje. Minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo nesta oportunidade, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, a promessa é para ti, tem que pedir, buscar, e ele batiza com o Espírito Santo, é ele, Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Se você é crente, não for batizado, você está debaixo da bênção, debaixo da promessa, a promessa é para ti, peça, vai buscar, vai orar, vai jejuar, vai consagrar, e Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque isso é o revestimento de poder para a sua igreja, principalmente nos dias de hoje. Eu quero terminar aqui, mas quero dizer para você, vá, se não é batizado, vai buscar o batismo com o Espírito Santo e o Senhor vai te abençoar maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu quero pedir agora, no nome santo de Jesus, daqueles que estão me ouvindo, Senhor, se não são batizados com o Espírito Santo, põe no seu coração o desejo ardente de ser batizado, porque tu continua batizando, tu continua operando, e nós te agradecemos por isto, porque o derramamento do Espírito Santo continua até a volta tua. Pai de amor, Deus das misericórdias, agradecer por estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.